Como receber a Santa Comunhão? A Santa Eucaristia é de fato o corpo e o sangue de Cristo. Isso está registrado nas Escrituras, quando Jesus, na última ceia, tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo", e tomou o cálice dizendo: "Isto é o meu sangue". A Igreja reafirma essa verdade há mais de 2000 anos. A Sagrada Comunhão não é um mero rito simbólico, mas a presença real de Cristo. Ao recebermos a Eucaristia, estamos entrando em comunhão direta com Deus. Por isso, a Igreja, desde os primeiros séculos, sempre enfatizou a necessidade de um coração puro ao se aproximar do altar. Não é apenas uma tradição, mas uma verdade espiritual profunda. Muitos católicos, infelizmente, acabam recebendo a Eucaristia sem plena consciência do que estão fazendo. A pressa, a falta de confissão frequente e até mesmo a banalização do sacramento são problemas graves que enfrentamos em várias paróquias. Não é exagero afirmar que, em algumas igrejas, a Sagrada Comunhão é tratada com menos respeito do que deveria. Outro ponto importante é o alerta dado pelos santos e pela própria Igreja sobre a dignidade da comunhão. São Tomás de Aquino afirmava que nenhum sacramento é mais venerável do que a Santa Eucaristia. Se estamos diante do próprio Cristo, a forma como a recebemos e o estado da nossa alma ao recebê-la devem ser de extrema importância. Se a Eucaristia é o próprio Cristo, então a maneira como lidamos com ela reflete muito sobre nossa fé. Desde os primeiros séculos, os cristãos se ajoelhavam diante do Santíssimo Sacramento, conscientes da grandiosidade desse mérito. Contudo, em muitos lugares, essa reverência tem se perdido, o que é preocupante. É alarmante ver que em algumas missas, a Sagrada Comunhão é distribuída de maneira apressada, quase como um rito mecânico. Muitos fiéis recebem a Santa Hóstia sem demonstrar verdadeira devoção, e alguns sequer fazem um ato de reverência antes de recebê-la, sem contar aqueles que, por distração ou falta de catequese, se aproximam do altar sem a consciência do que realmente estão recebendo. São Francisco de Assis, um dos santos que mais amou a Eucaristia, dizia que o homem deveria tremer diante desse mistério, que o mundo inteiro deveria se comover quando o Filho de Deus se apresenta no altar, nas mãos do sacerdote. Agora pare e pense: quantas vezes isso realmente acontece? Quantos fiéis se aproximam do altar com reverência e respeito, conscientes de que ali está o próprio Deus? O zelo pela Eucaristia não é exagero de alguns tradicionalistas, como muitos gostam de afirmar, mas é uma exigência de fé. A Igreja nos ensina que devemos nos preparar adequadamente para receber a Santa Comunhão, o que inclui estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal e confessados. Porém, há algo ainda mais sério: a necessidade de proteger a Eucaristia contra qualquer forma de profanação. Mas qual é a forma correta de comungar? Historicamente, a comunhão sempre foi dada diretamente na boca e de joelhos, a fim de evitar qualquer risco de profanação. Contudo, após o Concílio Vaticano II, a Igreja permitiu que a comunhão fosse recebida tanto na boca e de joelhos, ou nas mãos e em pé. Essa decisão gerou muita controvérsia entre os fiéis, e até hoje há debate sobre qual seria a forma mais adequada. É importante lembrar que a congregação para o culto divino
e a disciplina dos sacramentos em um documento oficial, afirmou que todo fiel tem sempre o direito de receber a Sagrada Comunhão conforme seu critério, seja na boca e de joelhos ou nas mãos. Conforme o número 92 do documento Redemptoris Sacramentum, ou seja, ninguém pode ser forçado a comungar na mão, nem impedido de comungar na boca e de joelhos. Infelizmente, o que deveria ser um momento sagrado e de profunda adoração, muitas vezes se torna alvo de ataques ocultos. Você sabia que há pessoas que se infiltram nas missas apenas para roubar a Santa Hóstia consagrada? E isso não é por acaso. A realidade é terrível e precisa ser dita. Há grupos satânicos que utilizam as Santas Hóstias consagradas em rituais profanos. Padres exorcistas alertam constantemente sobre o ódio que os demônios têm pela Eucaristia e como eles fazem de tudo para profaná-la. Muitos católicos talvez não saibam que essa é uma das razões pelas quais a Igreja sempre teve tanto zelo na distribuição da Santa Comunhão. Desde os tempos antigos, os santos já falavam sobre isso. Santo Afonso de Ligório advertia sobre o perigo das profanações e ressaltava o cuidado extremo que se deve ter ao tocar na Santa Eucaristia. Ele dizia: se ao manusear ouro e joias temos tanto cuidado, quanto mais não deveríamos ter ao tocar no próprio corpo de Cristo. Aqui, um ponto precisa ser debatido com seriedade. O aumento das profanações está ligado à banalização da Sagrada Comunhão, quando a Santa Hóstia é entregue sem zelo, sem a devida preparação dos fiéis e sem a vigilância dos sacerdotes. Ela se torna vulnerável. Muitos fiéis pegam a Santa Hóstia e, ao invés de consumi-la imediatamente, saem com ela nas mãos. Alguns, por falta de catequese, guardam-na como se fosse um souvenir religioso, enquanto outros têm intenções muito mais graves. Comunhão sacrílega é o pior crime que alguém pode cometer. Não há praticamente nenhum crime que mais ofende a Deus do que o da comunhão sacrílega. Os santos padres o demonstraram com palavras e exemplos assombrosos. Aquele que comunga em pecado mortal comete um delito maior que o de Herodes, diz Santo Agostinho, mais horrendo que o de Judas, diz São João Crisóstomo, mais terrível do que o que cometeram os judeus, crucificando o Salvador, dizem outros santos. E a tudo isso acrescenta São Paulo: será réu do corpo e sangue de Cristo, será castigado como se com as suas mãos tivesse matado o Filho de Deus. Comunhão sacrílega é um crime tão grande que Deus não espera para puni-lo no inferno. Ele já começa neste mundo a indignar-se com um tamanho crime, permitindo a doença e a morte, de modo que desde o tempo dos apóstolos, segundo São Paulo, muitos por suas comunhões sacrílegas padeciam gravíssimos males corporais e outros morriam. Havia um bispo muito virtuoso que, tendo sido avisado que 2 pessoas viviam ilicitamente, suplicou ao Senhor que se dignasse manifestar o estado de consciência de seus súditos. Deus ouviu suas súplicas e um dia, depois de ter distribuído a Sagrada Comunhão a um grande número de pessoas, viu que uns tinham o rosto negro como o carvão, outros lhes brilhavam os olhos e outros estavam muito elegantes e vestidos de branco. Repetiu a súplica ao bom prelado, para que Deus lhe manifestasse aquele mistério. No mesmo instante, apareceu um anjo e lhe disse: saiba que estes que têm o rosto negro são os impuros e desonestos,
Esses outros, aos que brilham os olhos, são os ávaros, usuários e vingativos. E os elegantes e vestidos de branco são os que se acham em graça e adornados de virtudes. Antes de te aproximares da mesa eucarística, examina sempre a tua consciência e, se por desgraça tiveres remorso de alguma falta grave, purifica a tua alma pela confissão sacramental. Quanto às culpas veniais, esforça-te por tirá-las de tua alma, ao menos as que foram deliberadas, e afasta de ti tudo o que não seja de Deus. Ai daquele que comunga indignamente. Torna-se réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo e, portanto, come-o e bebe-o para a sua própria condenação. Por que a comunhão na mão é sacrílega? Porque ao receber na mão, as partículas da Santa Hóstia se desprendem, caem no chão e são pisoteadas pelos fiéis. Ouçam o que disse Jesus ao profeta Pedro II de Santa Catarina, Brasil, no dia 2 de dezembro de 1999. O abandono. O meu maior sofrimento é pelo abandono que está me dando a maior parte da humanidade. Já não estou mais na frente de Pilatos e nem tampouco serei morto outra vez. De agora em diante, quero vos alertar, meus filhos sacerdotes, que o abandono que estão me fazendo dentro de minha igreja, que é a de Pedro, este tratamento irão receber de mim, onde cairá muito mais sobre vocês o pecado. Lembrem-se que numa pequena hóstia consagrada estou presente. Qualquer fragmento que cai no chão, pisam em cima de mim. Vivo completamente num abandono. Para que serve a patena? Conseguiram tirar. Para que serve o sacrário? Ele é para estar no centro da igreja, porque sou eu o centro de tudo. Mas estão pondo o sacrário não mais no centro, e sim do lado ou na sacristia. Para que serve o joelho? Fiz para que o homem e a mulher dobrassem na minha frente. E vocês, sacerdotes, estão negando tudo isto. Não se lembram na hora que me perguntaram: Mestre, quando é que o fim chegará? E eu respondi: quando serei novamente desprezado. Aí sim, o fim chegará. São Lucas 17, 25.